Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, e a chuva chegou por aqui, choveu bastante à noite, foram umas 3 horas de chuva e o céu amanheceu lindo, limpo, porque nesses últimos dias você olhava para o céu, só via fumaça e poeira. E que venha mais e mais chuvas. Foi uma chuva bem tranquila. Então, vamos ver as plantas depois dessa chuvinha. Vamos fazer um pequeno tour aqui pelas plantas. Aqui tem algumas que estavam sentindo bastante com o calor. E agora, nessa época, é a época em que as plantas se renovam. Os crótons já estão surgindo novas brotações. Eles estavam perdendo as folhas. E agora estão surgindo as novas brotações. Logo eles estarão lindos novamente. Olha esse aqui. E é incrível, basta uma chuva, as plantas mudam, o clima também tá maravilhoso. Os crótons se destacando aqui em meio às outras plantas. E como choveu, eu preciso fazer uma boa limpeza aqui no quintal, porque caíram muitas folhas. Aqui nesse canto eu tenho algumas avencas. Gente, essas avencas estão sem lugar, porque aqui tá ventando muito e elas não gostam de vento. Coloquei elas aqui nesse canto e elas vão ficar aqui por enquanto. E hoje eu vou aproveitar, antes de fazer a limpeza do quintal, eu vou fazer alguns replantes. Eu tenho aqui algumas plantas precisando de replante. Esse ficus elástica, eu vou fazer a poda, vou estar replantando ele. Como o espaço é pouco, eu estou pensando em cortar e colocar no mesmo vaso. Gente, aqui tá tudo junto e misturado. E aqui mais caládium brotando. E tem alguns caládios que nem sinal ainda. Os que eu replantei, eles brotaram com os vasos bem cheios. E eu trouxe essas rosas do deserto pra cá. Eu tô na dúvida se eu levo elas lá pra chácara ou volto elas pra cima do telhado. Essa eu fiz o replante. Eu ganhei essa rosa do deserto de uma seguidora aqui do canal. E ela era plantada na areia. Ela tá bem feia, perdeu as folhas. Daí eu fiz o replante dela aqui no substrato. Usei o substrato próprio para a rosa do deserto. As alocásias também estão brotando. Esse meio aqui tá ficando bonito, bem colorido. Gente, os caládiums, eles são lindos demais. Eles dão vida ao jardim, ao ambiente. Aí alguém me procurou a respeito da adubação dos caládiums. Eu já fiz. Eu fiz quando eles estavam em dormência, antes de brotarem. E a adubação eu fiz com esterco de curral. Eu não gosto de usar o adubo químico. Eu sempre uso o adubo orgânico. Gente, o sombrite ainda está aqui. Mas assim que começar a chuva com frequência, com bastante frequência, eu retiro o sombrite. E aqui eu tenho mais esses dois ficus elástica. Esses também eu vou fazer a poda. Eles estão em pequenos vasos. Eu vou passar eles para um vaso um pouco maior. Esse está plantado numa garrafa PET. Eu vou fazer a poda para estimular ele a soltar galhos. Eles estão bem compridos. E aqui mais caládium brotando. Tem alguns vasos aqui que eu nem imaginava que tinha caládium. Esse é um. Aqui nesse vaso tem 2 tipos de caládium no mesmo vaso, junto com a alocásia. E quando eles entrarem em dormência novamente, eu quero estar retirando eles, plantando em vasos separados. Aqui eu tenho bromélia. E aqui nesse canto eu comecei a organizar. Esse canto aqui é onde ficavam as avencas, que eu levei lá para aquela arara. E aqui ficaram essas folhagens. Gente, eu vou estar organizando aqui as plantas desse canteiro. Aqui tem bastante plantas que precisam sair daqui.
Aqui eu tenho dracena vermelha. Essa tá com as folhas queimadas, desbotadas do sol. E aqui, junto com essa dracena, eu tenho alguns caladiums. Como a dracena faz sombra, eles estão nascendo bem estiolados. Por isso eu preciso estar retirando daqui o vaso daqui, porque as plantas aqui embaixo não estão pegando o sol. Aqui eu tenho um filodendro. Esse filodendro ficava lá no corredor. Eu estou tentando organizar o corredor também. E aqui eu preciso dar uma boa organizada aqui nessas plantas, porque aqui tá bem tumultuado. Pessoal, o espaço aqui é bem pouco e eu retirei as plantas aqui debaixo das jabuticabeiras, porque as jabuticabeiras estão com frutos. E esses dias aqui, o que tem aparecido de periquitos e maritacas, tem aparecido sabiá, bem-te-vi, várias espécies de pássaro. E aqui ao pé do muro eu tenho essa samambaia jamaica, tenho guaimbê e trouxe essa outra samambaia, essa asplênio, pra cá. Aqui é assim, estou sempre fazendo rodízio das plantas, porque o espaço é pouco e o sol muda constantemente de posição e eu tenho que mudar as plantas. E aqui eu tenho algumas folhagens. A costela de Adão tá maravilhosa. Aqui eu tenho algumas samambaias. E aqui eu tenho mais uma asplênio. E aqui eu tenho uma palmeira areca. Essa eu uso para fazer sombra aqui nas samambaias. Essa palmeira é uma planta bem resistente, ela tanto se adapta à sombra quanto ao sol. E aqui eu tenho mais uma palmeira, aqui eu tenho a palmeira triangular, que também faz sombra aqui nas outras plantas. Essa samambaia que eu descuidei na rega, deu uma queimada. Gente, aqui tá assim um clima muito seco, ventando bastante, e às vezes eu tenho que fazer a rega das plantas de manhã e à tarde. E aqui nesse canto tem folhagens, tem algumas orquídeas. Aí aqui as begônias. Minhas begônias, elas estão feias. Perderam as folhas praticamente todas. Troquei de lugar, parece que ficou pior, então eu coloquei elas aqui agora, embaixo do limoeiro. Aqui elas vão pegar o solzinho fraco da manhã. São poucas horas de sol. Aqui eu tenho uma samambaia do Amazonas, que tá começando a brotar. Esse canto aqui tá uma mistura, precisando de uma boa poda, essas plantas que ficam aqui, uma boa organização. Aqui eu tenho costos variegato, tenho alguns cingônios, olha que lindo que tá esse cingônio variegato. Ele subiu aqui na árvore, no limoeiro, e tá maravilhoso. Aqui nesse canto, na verdade, eu tenho alguns cingônios. Olha como eles cresceram. Aqui eu tenho uma ripsalis. Essa ripsalis é uma planta bem antiga. Inclusive, esses dias ela secou um lado. Olha, ficou bem pouquinha. E aqui uma outra planta que sentiu bastante também, que deu uma secada, foi esse costo sanguíneo. Esse que secou bastante. Dias atrás eu fiz uma limpeza nele e amarrei. Talvez foi porque eu amarrei ele aqui e sei que ele não gostou. Secou algumas folhas. Agora eu vou fazer a poda dele para ele emitir novos brotos. Essa é uma planta bulbosa, logo o vaso tá cheio novamente. Aqui até saiu alguns brotos, mas são hastes florais. Olha que interessante. A flor dura pouco tempo, dura apenas um dia, aí ela murcha.
mas saem várias flores aqui na mesma haste. Não é uma floração assim muito ornamental, até porque dura muito pouco, mas é bem diferente. Gente, esses dias as minhas plantas estão assim meio que largadas, porque eu machuquei o punho, a mão direita, e não tô podendo fazer muito esforço, então tem muitas plantas que estão precisando de cuidado. E eu quero fazer umas mudanças por aqui, mas só quando eu melhorar, né? Esses dias eu tô só catando as folhas, fazendo pequenos replantes e fazendo a rega. Fazendo só o mesmo básico, sem muito esforço. Olha os limãozinhos. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando aqui as plantas, um pequeno tour. E eu espero que você tenha gostado. Deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.